Gente, então vamos começar a fazer uma modelagem de massa aqui, né? Aqui eu estou com uma planta de implantação. Esse arquivo, né, e um arquivo inicial, normalmente a gente vai ter, eu sugiro que vocês tenham sempre pelo menos esses dois níveis básicos, que é o nível 0, que aqui está no menos 25, era para estar no 0, e um nível de implantação. Então, o nível 0 é a base do terreno, né, é o nível do mar. Então, a gente sempre vai deixar um nível 0. E esse nível de implantação, ele não é um nível de piso. Ele é só um nível. Então, são dois níveis de referência. Então, aqui, ó, essas duas vistas são plantas de referência. Eu poderia separar elas aqui, ó. Plantas de referência. Então, eu crio uma categoria, eu vou duplicar aqui a implantação, que aí eu vejo, né, só a topografia, os volumes. Isso aqui está estrutura de arame, deixar assim. Posso deixar também no modo sombreado para ver isso mais coloridinho. Então aqui, ó, eu vou editar e duplicar. Então isso aqui é as plantas do projeto mesmo. Então aqui implantação. Então, vamos lá, vamos começar a esboçar um estudo de massa. Então eu não tenho ainda nenhum nível criado além desses dois de referência. Então vamos começar a fazer as massas e a partir dessa volumetria estimada a gente vai definindo o terreno. Então esse estudo de massa está junto com o menu aqui massa e terreno. Ele tem uma opção aqui de mostrar formas e pisos de massa. Então elas podem estar modeladas, mas ficarem ocultas para a gente não ficar vendo isso sempre. Então tem esse modo de mostrar ou ocultar. Então a primeira coisa eu vou mostrar os pisos de massa e vou fazer uma massa no local. Aí vou ir dando nome aqui, ó. Vou chamar isso aqui de estudo volumétrico. Então, criei o estudo volumétrico, ele abriu aqui agora o ambiente de modelagem de massa, que é bem parecido com o ambiente de modelagem por componentes. Na verdade, não tem as ferramentas de extrusão. No 2020, acho que mudou um pouquinho. No 2018, acho que ainda vai aparecer alguns elementos aqui, né, as ferramentas de extrusão. Mas aqui, ó, eu posso fazer começar com uma forma básica, vou fazer um retângulo. E aí esse retângulo, antes de fazer esse retângulo, eu tenho que definir um plano de trabalho. Então eu teria que definir um nível. Eu vou pegar aqui, ó, um nível 0 como referência inicial, depois a gente pode ir modificando isso. Então eu vou definir um nível 0 e vou desenhar um retângulo, né, uma forma plana, que aqui ela não vai aparecer. Então eu vou ter que ir lá no 3D, isso está sendo criado lá no nível 0, ó, que foi o nível de referência que eu defini aqui. Então, na hora que eu crio essa figura, ó, isso aqui é uma figura já própria para fazer a massa. Então, ele já reconhece essa cadeia de linhas como uma face, né, um perímetro, que depois eu posso vir aqui criar uma forma. Aqui tem a opção de forma sólida ou de forma vazia. A gente vai fazer uma forma sólida, então ele vai fazer uma extrusão inicial, e aí a gente pode ir ajustando essa volumetria, selecionando faces. Ó. Eu posso selecionar faces
posso selecionar o volume inteiro, posso selecionar um vértice e posso ir modificando, né? Então, eu posso selecionar faces e ir movendo cada uma delas, né? Posso crescer, diminuir, enfim, posso ir ajustando isso daqui. Então, aqui eu tenho um volume básico inicial. Vou deixar ele aqui. E aí vamos ver níveis de implantação aqui, ó. Então, aqui eu não estou fazendo com tanto detalhe, mas aqui eu estaria definindo um afastamento, né? Um afastamento inicial. A gente começa a ter que olhar essas questões de parâmetros urbanísticos, de afastamento das divisas, enfim. Então, fiz aqui um volume básico. E agora eu quero definir aqui, ó, uma... Opa, fiz bobagem aqui. Quero definir uns níveis em função de acessos. Então, eu tenho que pensar o nível que está a rua e o nível do terreno onde eu vou acessar. Então, eu vou lá na implantação e vou fazer um corte. Aí a gente pode fazer cortes. Vou concluir a massa aqui. E vamos fazer cortes esquemáticos. Então, eu vou fazer um corte. Vou olhar para esse corte. Aí, sempre que vocês fizerem um corte, observem esse limite dele, né? Tem a opção aqui também de não fazer esse recorte afastado. Deixar aqui sem recorte, porque aí ele vai ver tudo. E aí ele nem vai delimitar aquele limite do terreno. Então, vamos ver como é que fica esse corte. Então, aqui, ó, a massa está aqui, o perfil do terreno está aqui. Eu tenho uma ideia, eu vou usar o que já estava modificado do terreno como referência. Eu tenho aqui 3 pontos de acesso que são mais planos aqui no perfil do terreno. Então, eu vou usar o primeiro corte como referência para fazer os níveis do projeto. Então, vou lá em arquitetura, vou criar níveis. Aqui vai ter um nível de um primeiro subsolo. Aí vocês vejam lá o programa, eu vou fazer mais ou menos de cabeça. Isso aqui seria o segundo subsolo. Ele já criou uma planta de piso ali automaticamente. Eu vou pôr essa planta junto com os desenhos do projeto. Então, aqui eu criei o segundo subsolo e vou copiando para fazer os demais. Ah, esse aqui está em metros. Só um minuto, gente. Então, vou criando os outros níveis.
Então eu tenho que ter, ó, 2 subsolos, 2 térreos, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pavimentos tipo, uma cobertura e aí depois a implantação. Depois né, vocês vão criando e vão renomeando os níveis aí. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, ó, então esse primeiro volume inicial, eu posso vincular ele, posso usar ele como uma referência para eu estudar melhor cota de implantação, mas eu posso também vinculá-lo. Deixa eu só mover isso aqui um pouquinho para baixo. Eu posso vincular esse volume aos níveis. Então, eu posso usar aqui o Align, ferramenta de modificação, né? O alinhar. Eu vou alinhar o volume ao piso. E aí a gente pode ir trancando. Ó. Então, eu vou fazer um volume de subsolos. Não sei por que ele não está deixando eu mudar isso agora. Tem que entrar no editor de massa para poder modificar ele. Então, vinculei aqui aos 2 pisos. Vou isolar esse elemento aqui, ó. Isolei o volume aqui só para a gente poder continuar modelando a partir desse volume. Então, eu estou dentro da edição da massa, eu posso ir criando outras formas agora, sempre definindo o plano de trabalho. Isso aqui que é importante, ó. Vocês sempre definam aonde vocês vão desenhar. Então, a gente primeiro defini lá o nível 0, né, porque era o que eu tinha como referência, mas eu posso pegar níveis do próprio, né, um plano de trabalho do próprio objeto que eu estou desenhando. Então, selecionei essa face superior e aqui eu posso ir desenhando outros volumes e criando novas formas. E aí é importante vocês observarem essa consistência das formas, né? Isso aqui tem que fechar um sólido correto, então tem que definir o plano de trabalho, desenhar o perímetro, criar a forma, posso ir fazendo uma por cima da outra. E aí eu posso ir criando uma sequência aí de várias formas, sempre olhando referências de nível. Então eu estou ajustando o meu projeto aqui aos níveis definidos. E assim vai sucessivamente. Ó. Eu estou criando... ele tem essa opção também, ó. Eu posso definir o plano de trabalho previamente ou eu posso desenhar direto sobre uma face. Eu tenho essas duas opções. É bom definir um plano e desenhar. Aí vou fazer um outro perímetro agora, que seria um pavimento tipo. Então, fazendo uma forma aleatória aqui. Ó. Defino um perímetro, crio uma forma. Ajusto lá de acordo com os níveis.
E aí nós temos essa massa. Eu posso editar ela quando eu quiser. Posso selecionar volumes, né? Aqui eu criei 3 volumes, ó. Com a tecla Tab eu vou vendo, vou alternando a seleção para pegar face, linha ou volume inteiro ou ponto. Posso selecionar ponto, linha, face ou volume como um todo. E posso ir aplicando materiais também. Eu posso definir um material para colocar uma cor qualquer aqui. Vou duplicar esse massa dos vizinhos, vou colocar aqui massa dos subsolos. Mudo essa cor. Põe a cor aí que quiser para poder identificar. Na verdade era dos pavimentos tipo. Então posso fazer isso por cores diferentes. Esse aqui é tipo. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma setorização do projeto, colocando cores aí. E esses materiais são só para a gente poder ter uma cor definida. Então isso aqui, ó, ele aceita, né? Eu fiz uma forma básica, né? Não fiz grandes complicações. Depois eu vou mostrar como que a gente pode ir modificando ela. Depois que eu concluir essa massa, eu posso ativar essa função aqui, ó, pisos de massa. E aí eu vou escolher os níveis, né, dentre os níveis criados, quais que vão ser usados como pisos, né, como pavimentos. Então eu estou deixando de fora a implantação, que não vai pegar, e o nível 0, que não são níveis de pavimentos. Então ele cria esses elementos, que são os pisos de massa. Esses elementos, ó, eu já tenho como saber a área, perímetro, já tenho essas informações. Daqui a pouco eu mostro como que a gente cria uma tabela. E eles vão ficar agora vinculados a essa forma. Então, se eu editar essa forma aqui, ó, editar massa, editar no local, eu posso modificar ela aqui, ó, posso selecionar uma linha e mover ela. Posso selecionar um plano, deslocar, né? Posso ir fazendo ajustes dimensionais aqui. Posso até eliminar linhas, se quiser. Ó. Posso eliminar uma aresta, apagando ela. Enfim. Então, qualquer modificação que eu faço nessa forma vai se refletir automaticamente no perímetro dos pisos de massa. Eles vão se atualizar automaticamente. Então, vamos tentar fazer aí uma volumetria básica e criar esses pisos de massa. E depois a gente faz as outras tarefinhas aí. Eu vou deixar vocês trabalharem até umas 3 horas, até o intervalo. Vamos tentar montar o estudo volumétrico. E aí depois a gente vai tirando dúvidas.